Shalom, está começando mais um programa IECG para você. Um programa para abençoar você e a sua família. Um programa onde nós compartilhamos a palavra de Deus e o que Deus tem feito em nosso meio. Temos tantos testemunhos, milagres, maravilhas. Deus tem agido de uma forma poderosa nas nossas vidas e na IECG. Temos uma palavra específica da parte de Deus, que é a palavra da restituição. Nós cremos na Bíblia, cremos na palavra de Deus e o que Jesus fez, Ele ordenou que nós iríamos fazer o que Ele fez e disse que faríamos obras ainda maiores. E eu creio nisso. Nós da IECG cremos na cura, nós cremos que Deus Ele opera milagres, nós cremos na prosperidade bíblica, nós cremos na restauração de famílias, nós cremos que pessoas que estão debaixo de opressão, elas podem ser libertas e elas podem desfrutar de paz plena, paz perfeita. Eu quero convidar você para todos os dias nos acompanhar aqui neste canal, onde você vai ser tremendamente abençoado. Sempre haverá uma palavra de destino. Todas as coisas, elas são geradas pela palavra. Atente para o que a palavra diz e a palavra vai transformar a sua vida, mudar a sua história. É tempo de renovo, é tempo de restauração, é tempo de libertação, é tempo de milagres. Deus que te abençoe. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. E nós teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Nessa próxima terça-feira, nós retornaremos às nossas atividades com melhor idade ativa, às 15 horas aqui na IECG Centro. Venha participar!
20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Mas eu que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas eu que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Eu tenho mais um livro, e este livro se chama Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. E eu escrevi este livro, e é tão interessante a história do livro, porque quando eu vejo um jardim florido, lindo, maravilhoso, eu fico imaginando e pensando que tem muito investimento por trás daquilo. Algumas pessoas acham que um jardim lindo, maravilhoso e florido é fruto do acaso, mas não é fruto do acaso. E eu relaciono esses jardins, vivendo uma vida abundante, a sua alma é um jardim, é uma terra. O que você tem plantado neste jardim? Se você quer viver uma vida plena, uma vida abundante, plante sementes de amor, sementes de alegria, sementes de cordialidade. Aqui eu vou ensinar a vocês o caminho para que você possa viver uma vida abundante. E este caminho se chama Jesus. Graça e paz, é sempre muito bom ter a sua companhia no nosso programa. Nosso desejo é abençoar a tua vida e fazer com que a tua fé cresça através da nossa programação e de tudo aquilo que nós fazemos e vivemos como igreja. No programa de hoje, nós vamos ter um testemunho de vida maravilhoso que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida. Nós teremos também uma palavra de Deus através da vida do nosso apóstolo, que eu tenho certeza também que vai impactar a tua vida. E óbvio, não saia antes de acabar todo o programa, vamos ter uma oração abençoadora do nosso apóstolo Edmilson. E não se esqueça, toda a nossa programação é sempre do meio-dia a 1h da tarde e nós temos uma reprise às 23 horas até a meia-noite para você que não consegue nos ver do meio-dia. Que Deus te abençoe e nos acompanhe sempre pelas nossas redes sociais, seja tremendamente abençoado por lá também. Que Deus te abençoe.
viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Tudo começou na gestação da minha mãe. Quando ela engravidou de mim, né? Eu já tinha um irmão de 4 anos na época. A minha mãe, ela sentia muitas dores, né, na barriga, mas até então os médicos aqui de Campo Grande não haviam descoberto qual era o problema. Mas aos 6 meses de gestação, o médico, né, ele identificou que eu nasceria com algum problema. E segundo ele, seria uma síndrome de Down ou até mesmo eu nasceria com uma deficiência. E ele sugeriu à minha mãe que fizesse o aborto, mas ela já estava de 6 meses, então aumentaria os riscos tanto para ela quanto para a criança. E a minha mãe, em nenhum momento ela se conformou, né, com o aborto. Tanto que até mesmo o meu próprio pai, né, me rejeitou e realmente queria que ela fizesse esse aborto, porque ele não queria, né, segundo ele, eu nasceria com problema, então haveria gastos, e ele não queria, segundo ele, ficar pobre por minha causa. Minha mãe então decidiu que ela prosseguiria com a gravidez, né, e ela não seguiu nem o que o médico falou, muito menos, né, o que o meu pai havia dito. Então, no meu nascimento, descobriram que havia uma má formação, havia uma má formação no meu coração. Eu nasci com um problema congênito, que é TGA, né? Transposição das grandes artérias, e foi feito todo um deslocamento para mim para São Paulo, porque aqui na época não havia o tratamento. E indo para São Paulo, a minha mãe teve que vender todas as coisas, né, que a gente tinha, todos os móveis para poder salvar a minha vida. Chegando em São Paulo, a minha mãe teve que ficar comigo, eu tive que fazer uma cirurgia com 5 meses e o médico disse para ela: mãe, se a sua filha sobreviver, a senhora vai ter que ficar aqui um bom tempo. Se ela não sobreviver, a senhora vai ter que levar ela, né, para Campo Grande para ser velado lá. Mas em nenhum momento a minha mãe perdeu a fé. Em todo momento ela creu e sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. E ela entregou a minha vida a Deus, né? Ela fez uma oração e entregou a minha vida a Deus com a convicção que Deus me salvaria. Eu havia 2% de chance de sobreviver. Então quando eu fiz essa cirurgia com 5 meses de idade, eu tive 2 paradas cardíacas seguidas. E era necessário que eu fizesse mais uma cirurgia que era para mim fazer com 2 anos. Eu tive que fazer com 8 meses. E graças a Deus deu tudo certo essa cirurgia, né? E nós ficamos em São Paulo durante 3 meses. Então, durante toda a minha infância, eu fui muito assistida, tanto pela minha mãe quanto pela minha avó, pelos meus familiares, mas principalmente pelos cuidados da minha mãe, que se desdobrou para cuidar de mim, porque por eu ser uma criança de certa forma especial, havia muitos cuidados, remédios, eu tinha o problema de disparar o meu coração, dava taquicardia e estourava a veia do nariz. Eu sangrava muito todos os dias. A minha mãe diversas vezes me levava para o hospital para poder fazer curativo e ser medicada. Durante muitos e muitos anos foram assim. E com o passar dos anos, aos 19 anos, né, eu tive um novo problema, né, tive estenose pulmonar, as minhas artérias estavam obstruídas novamente. Não imaginava que teria que fazer uma nova cirurgia, mas devido à cirurgia, né, que foi muito grande, as 2 outras cirurgias, eu tive que fazer uma nova intervenção pelo fato do corpo ainda não estar em formação. Então eu fiz a cirurgia e ao descobrir, né, aos 19 anos que eu estava com problema,
eu conheci algumas pessoas, uns amigos, e eles me apresentaram Jesus, que foi onde eu comecei a frequentar a igreja e comecei a conhecer a palavra, conheci o verdadeiro Jesus, né? De uma forma íntima, profunda, né? E eu tinha convicção no meu coração que mais uma vez Ele faria um milagre na minha vida e que tudo isso seria para a honra e glória do Senhor. E mais uma vez eu fui para São Paulo na companhia da minha mãe e fiz a cirurgia e graças a Deus após uma semana eu já estava de volta para Campo Grande e tudo havia dado muito certo. Passado algum tempo eu reencontrei o João Paulo, o meu esposo, porque nós estudamos juntos no ensino médio. Foi muito interessante o nosso reencontro, porque eu acabara de me converter. Eu tive uma adolescência regada aos prazeres do mundo, que o mundo oferece. E com 20 anos eu cheguei o mais fundo do poço que uma pessoa pode chegar. Eu estava envolvido com bebidas, com drogas e eu fui preso. Quando eu saí da prisão, os pastores da igreja que nós frequentávamos, os meus pais, meus familiares receberam e eu saí dali convertido, porque o tempo que eu fiquei preso foi um tratar de Deus na minha vida. E aí, num show evangélico do nosso querido amigo André Valadão, nós nos reencontramos. E daquele dia em diante, naquele 8 de dezembro, nós estamos juntos até hoje. Vamos completar 10 anos juntos esse ano, já estamos há 8 anos casados, né? E Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Com algum tempo de casados, a Patrícia recebeu um novo diagnóstico. Ela acompanhava veementemente como é que estava o coração dela, né? As consultas eram com uma certa frequência e numa das consultas ela recebeu um novo diagnóstico. Aí eu estava, então, participando disso na vida dela. Até então ela participou, só ela e a mãe dela sozinha, e aí eu comecei a acompanhar. E começamos uma luta muito grande. Há mais ou menos os 6 anos, acompanhando numa dessas consultas, os exames confirmaram uma nova estenose pulmonar e um novo diagnóstico de cirurgia. Começamos o acompanhamento aqui em Campo Grande, com o cardiologista dela daqui. E ele, em todas as consultas, ele alertava, é preciso uma nova cirurgia. Fizemos um pedido, ele elaborou um pedido da cirurgia, só que ela teria que novamente se deslocar a São Paulo para fazer essa cirurgia. Começou uma luta com o nosso plano de saúde, que não aprovara a cirurgia e demorou muito, mas muito tempo mesmo para a gente conseguir. Hoje, tem 5 meses que ela operou. Essa luta durou pelo menos 5 anos. Percorreu por todas as instâncias da justiça, desde o juizado especial até o Supremo. Em momento nenhum, a Patrícia, ela só queria operar, só queria fazer o que era preciso, né? Mas o plano de saúde insistia em não custear as despesas da cirurgia. Também puderam, entendemos depois o porquê. O valor da cirurgia era muito alto. Então, a briga na justiça foi exatamente por isso, porque seria para eles talvez inviável e para nós seria quase que impossível. Mas nesse período nós começamos a ser ministrados. Nós estávamos no início, estávamos chegando a ECG e aí nós começamos a entender a questão de ofertar com propósito, a questão de dar nome à nossa semente. E nós participamos, né, amor, por várias vezes de congressos da igreja. Quando eu conheci o apóstolo Jean, confesso que eu fiquei meio assustado com ele. Nos congressos ele ministrava ofertas altas. Eu lembro que numa dessas ofertas, o Espírito Santo falou comigo e eu não tinha o dinheiro, não tinha como ofertar naquele dia. Mas o Espírito Santo falou com a minha esposa também, porque nós tínhamos uma folha de cheque no bolso. E aí ela pegou e falou assim, amor, você tem uma folha de cheque, né? Eu falei, tenho. Então essa folha de cheque que nós vamos atender a oferta que o apóstolo Jean está ministrando. Fizemos com um propósito. E sempre foi assim, sempre ofertando com um propósito, sempre entendendo que era uma semente. Nós aprendemos isso na ECG, porque de onde nós vimos, da ministério que a gente vinha, é como o apóstolo tem ministrado. O dízimo e a oferta era simplesmente o momento do dízimo e da oferta, não era ensinado nada a respeito disso. Então, depois de chegar na ECG, que nós fomos entender como é que realmente funcionam as coisas, como é que Deus trabalha nas nossas vidas. E assim foi e tem sido até hoje. Me lembro também que quando começou a campanha que o apóstolo
tocado por Deus, pelo Espírito Santo, começou a fazer com a igreja a campanha Por Essa Causa Me Põe de Joelhos. Nós estávamos no meio de um furacão praticamente, a Patrícia esperando essa cirurgia e a cada dia o médico falava: Patrícia, você precisa operar, você está correndo risco de vida. Patrícia, você precisa operar, você está correndo risco. E nós descobrimos algo que foi mais difícil ainda, o câncer da mãe dela. E eu fiz algo que nunca eu havia feito antes. A campanha dizia: Por essa causa me coloco de joelhos. Era no mês de julho e agosto. E eu fiz um propósito com Deus, que eu me colocaria de joelhos sim, todos os dias, não somente às quarta-feiras, mas todos os dias eu levantava e me colocava um período de joelhos. E eu falei para Deus: Deus, eu não saio, eu não levanto, não vou ficar em pé, eu vou ficar de joelhos aos seus pés enquanto esse propósito não se cumprir. A cirurgia da Patrícia e a mãe dela curada do câncer. Eu ainda estava de joelhos, lutando por aquele propósito. Mas aí algo maravilhoso aconteceu na nossa vida. Porque Deus, quando Ele quer nos abençoar, Ele nos conecta a alguém. Foi aí que conhecemos o pastor Newton. Num seminário de libertação financeira, em novembro do ano, não sei se é o ano que passou, o ano retrasado, nós fomos tremendamente ministrados, entendemos a respeito de ofertas, dízimos e primícias e recebemos com muito entendimento aquela oferta que ele estava chamando a igreja a se propor a ofertar. Só que havia uma dúvida, porque desde o início, no primeiro dia, o Espírito Santo havia ministrado ao meu coração que eu iria ter que ofertar de alguma maneira algo para que recebesse algo em troca, né? E eu tinha esse propósito ainda, o câncer da minha sogra e a cirurgia da minha esposa. Foi então que a dúvida surgiu, se eu ofertaria por nós dois ou se cada um faria uma oferta. No último dia, o Espírito Santo respondeu por ela. Ela chegou e falou assim: eu não quero ofertar com você, eu quero ofertar por mim. Eu não tinha o dinheiro, ela também não. Eu tinha o meu pagamento, ela não tinha, porque ela é autônoma e ela não tinha uma provisão nos próximos dias. Foi então que ela fez o que eu já há algum tempo havia aprendido, inclusive ministrado na nossa célula, que primeiro eu coloco o pé, depois Deus coloca o chão. E foi isso que ela fez. Ela ofertou por um propósito, eu ofertei por outro propósito. E foi dito e certo. No dia que ela predatou o cheque, ela não esperava de maneira alguma que viesse o recurso de algum lugar. Eu, como eu já havia dito, eu tinha o meu salário para receber. No dia do salário eu coloquei o cheque predatado e eu compensou o meu cheque. O dela não. Às 4 horas da tarde, o advogado dela, no dia que ela havia apresentado o cheque, liga para ela e fala: Patrícia, você já olhou sua conta hoje? Ela falou: não. Aí ele falou: então olha, ela foi ver a conta dela, ela recebeu uma indenização. Antes da cirurgia, ela recebeu uma indenização por danos morais de 15 vezes o valor da oferta. Deus é maravilhoso. Nós entendemos o propósito, nós semeamos com o propósito, nós entendemos o que é ofertar com propósito, nós entendemos o que é semear. Como eu tenho aprendido todos os dias, Deus dá semente ao que semeia. E foi isso que aconteceu na vida dela. O meu cheque ia compensar, mas o meu propósito ainda não havia se cumprido, porque ela resolveu ofertar pela cirurgia e pela mãe dela. E aí eu falei: então eu vou ofertar por um outro propósito que é mais pra frente. E hoje o meu propósito começa a se cumprir. Em 2017 foi o ano da nossa vitória. Em fevereiro a minha mãe teve a cura do câncer. Em março eu fui curada da hepatite C devido ter contraído o vírus em uma das cirurgias do coração. Em julho a minha cirurgia do coração foi liberada e em dezembro eu recebi uma nova indenização por danos morais devido ao processo contra o plano de saúde. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, porque sem Ele nós não teríamos conseguido, não teríamos chegado a lugar algum. Em segundo lugar, gostaríamos de agradecer aos apóstolos, aos pastores que estiveram conosco em oração nessa nossa caminhada e orando por essas causas. Agradecer muito a ESG, agradecer muito aos nossos apóstolos, aos nossos pastores e aos nossos líderes que nos ensinaram a ofertar com um propósito, a dar nome à nossa semente e nos ensinaram e nos mostraram que tudo que havia sido consumido
pelos gafanhotos, nós iríamos receber essa restituição que nós temos recebido e vamos receber, sempre estaremos recebendo, não importa o que aconteça, nós juntos com o nosso Deus e com os ensinamentos que recebemos, nós teremos vitórias todos os dias, em todas as batalhas. O ano de 2017 não foi fácil para ninguém. O ano de 2017 tivemos muitas lutas, mas com a certeza colocamos o pé. Deus colocou o chão porque tínhamos certeza da vitória. Nós estamos muito felizes por estarmos na ECG, estamos muito felizes porque a nossa família vai ser construída na ECG. Nós recebemos ensinamento, colocamos em prática e somos abençoados todos os dias. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer.
Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas, de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG. Num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções e alguém que conectou o PG e ele gravou um vídeo e mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, o poder de uma conexão. Quando você se conecta a alguém, você recebe daquela unção, há uma transferência que vem sobre a sua vida. E eu quero recomendar este livro para você. Você vai ler e você vai ser muito abençoado.
Soon your eyes will see his kingdom come. So gather round in one accord. Lift your hands up and let's praise the Lord. Let's just praise the Lord. Come on, praise the Lord. Let's just praise the Lord. Praise the Lord.
suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. E nós teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Nessa próxima terça-feira, nós retornaremos às nossas atividades com melhor idade ativa, às 15 horas aqui na IECG Centro. Venha participar! Dias 19 e 20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei, mas que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas, de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG. Num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções e alguém que conectou o PG, ele gravou um vídeo, mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, o poder de uma conexão. Quando você se conecta a alguém, você recebe daquela unção, há uma transferência que vem sobre a sua vida. Eu quero recomendar este livro para você. Você vai ler e você vai ser muito abençoado.